8 perguntas não respondidas sobre droga vasoativa no paciente grave. Esse artigo que a gente vai comentar hoje, que a gente vai conversar hoje, se propõe a responder, ou pelo menos tentar responder, algumas dessas perguntas. E vocês vão ver que este talvez seja um dos artigos comentados mais práticos e elucidativos que a gente fez nos últimos tempos. Mas antes, eu vou te pedir para seguir nosso canal e ativar o sininho no nosso canal, deixar seu comentário para a gente discutir e, claro, compartilhar esse vídeo com outras pessoas se você achar que ele realmente é relevante. Então vamos lá, pessoal. É um artigo, como eu disse, muito prático. Não vou demorar muito, mas antes de eu entrar ali nas perguntas que a gente quer responder, eu preciso falar uma coisa com vocês. Por que a gente, afinal de contas, usa aí droga vasoativa? Na verdade, o que a gente quer quando a gente utiliza droga vasoativa é manter o fluxo tecidual. Justamente porque, de alguma maneira, houve aí uma vasodilatação potente, uma vasodilatação importante, e a gente, se não restaurar este fluxo através de um controle pressórico, a gente vai ter prejuízo de perfusão orgânica e, consequentemente, morte celular e o paciente com choque, obviamente, vai a óbito. Só que, quando a gente fala de droga vasoativa, a dose entre benefício e veneno é muito próxima. Porque eu quero, sim, melhorar esse fluxo sanguíneo. Eu quero contrapor essa vasodilatação. Mas se eu faço demais isso, ou se eu preciso utilizar demais droga vasoativa, parece que os trabalhos vêm demonstrando há muito tempo que a mortalidade também é aumentada nesse cenário. Portanto, o que a gente tem cada vez mais presente no dia a dia do manejo do paciente grave é que a gente precisa saber fazer droga vasoativa na dose certa, no tempo certo e de maneira correta. E esse artigo vai ajudar a gente a seguir o caminho correto, porque ele se propõe a responder 8 perguntas bem práticas que todo dia a gente se faz e eu acho que elas vão agregar aí no seu dia a dia, tá bom? Pergunta número 1. Nora é a droga de primeira linha? E a resposta que eu vou dar é óbvio que sim. Por que é óbvio? E talvez esse óbvio tenha sido até um pouco exagerado. Porque, na verdade, existem aí algumas articulações para tentar trazer vasopressina, por exemplo, como droga de primeira linha. Já há algum tempo aí, meados dos anos 2000, começo dos anos 2000, a gente tem a noradrenalina como se fosse aí a nossa grande estrela, rainha de bateria aí das drogas vasoativas, justamente porque, comparativamente com dopamina, que era até então a droga utilizada, ou até mesmo com a adrenalina, ela se mostrou melhor do ponto de vista clínico e mais segura também, principalmente naqueles pacientes cardiopatas, e também mostrando desfecho aí mais seguro de uma maneira geral. Então, já há muito tempo, desde o SOAP, a gente tem a noradrenalina como droga de primeira escolha, isso não mudou ainda. Existe uma prerrogativa, uma tentativa, existem alguns trabalhos que têm sido feitos e publicados com a possibilidade de utilização de vasopressina como droga de primeira linha, mas nada que a gente ainda possa afirmar que deve ser feito. Além disso, noradrenalina é um potente vasoconstrictor e tem efeito inotrópico. Então ela é bem legal, ela é bem positiva aí quando a gente fala como droga vasoativa de primeira linha, tá bom? Tava me esquecendo, ela ainda tem um grande efeito importante, que é o efeito de recrutamento do volume venoso, ou seja, ela te ajuda, além de gerar a vasoconstrição, aí, o controle do tônus vascular, além de ter um potencial efeito inotrópico, ela também tem um efeito de pré-carga, de recrutar volume venoso e, consequentemente, melhorar sua pré-carga. Então, de fato, a noradrenalina é realmente uma droga de ótimo, né, uma ótima droga para esse primeiro momento, para esse primeiro cenário, e de fato ela é a nossa rainha de bateria, provavelmente dentro aí do uso da droga vasoativa. Dito isso, a gente vai para a nossa segunda pergunta que ele se propõe a responder. A gente deve ou não iniciar droga vasoativa durante a ressuscitação de fluido? E essa é uma pergunta bacana, porque é uma pergunta que tem aí algum tempo estão tentando responder essa pergunta. Foram feitos aí vários trabalhos, com várias enquetes, trabalhos bem legais. A maioria dos intensivistas, dos médicos especialistas em cuidados de paciente grave, tem indicado que a gente faça, sim,
noradrenalina ou droga vasoativa, na verdade, para ser mais preciso, durante a ressuscitação de fluido. Isso tem alguns fatores, principalmente o benefício de que você diminui, assim, a quantidade de volume que você vai fazer, otimiza tanto a droga vasoativa quanto o fluido. Então, a gente vai usar a noradrenalina como primeira escolha e a gente vai usar a noradrenalina de maneira bem precoce ali, já no início da terapia de fluido, no início da ressuscitação volêmica. E um dos fatores que fez com que cada vez mais a gente melhore traga a noradrenalina para o mais precoce é um tópico que a gente já fez aqui em um outro artigo comentado, dá uma olhada aí no canal, que é sobre droga vasoativa em periférico. Cada vez mais a gente tem visto trabalhos sendo apresentados trazendo segurança para o uso de droga vasoativa em periférico, portanto, a gente deve utilizar a droga vasoativa de maneira bem precoce durante a ressuscitação de fluido. Terceira pergunta importante: qual a dose de noradrenalina? E aqui é legal falar que, no fim das contas, não é sobre a dose de noradrenalina, é sobre a meta que você quer alcançar. Hoje, a gente tem uma meta de PAM de 65. Essa é o grande goal, a grande meta que a gente tem que seguir. E para isso, a gente vai titular a noradrenalina para atingir essa nossa meta de 65. Entretanto, e a gente vai entrar para outra pergunta já para responder isso, se a gente precisar de usar muita doses mais altas de noradrenalina, parece que realmente a gente tem um efeito ruim. Como eu disse no começo, a noradrenalina ela também pode ter um efeito, ela tem um efeito tóxico muito próximo do efeito terapêutico dela. E isso é uma verdade, um achado, né? Isso é uma verdade, tem vindo à tona cada vez mais. Ou seja, a gente não quer fazer aí acima de 0,65 microgramas hora, ou 0,1 ou 1 micrograma quilo minuto. As doses ainda são um pouco questionáveis, mas o fato é que alguns trabalhos bons mostram uma associação de aumento da mortalidade com doses mais altas de noradrenalina. Então, nesse contexto, a gente quer sim ter uma dose teto, a gente quer tentar reduzir essa dose máxima de noradrenalina, mas o que importa no fim das contas, no fim do dia, é a meta pressórica. E para ajudar essa meta pressórica e para ajudar a reduzir a sua dose de noradrenalina, vem aí a próxima pergunta, que é justamente se eu devo associar e qual e como eu devo associar drogas vasoativas que não noradrenalina, ou eu devo aumentar a dose para chegar nessa meta. Bem, o que o trabalho nos mostra, o que a ciência vem nos mostrando é que, como eu já disse, que aumentar noradrenalina de maneira exclusiva e unicamente só ela não tem sido uma boa prática, ou pelo menos tem um potencial deletério alto. Portanto, nesse contexto, o que a gente tem cada vez mais é a indicação de uma terapia multimodal de droga. A gente tem muita aula sobre isso lá na plataforma MD+, mas o que eu quero dizer para vocês aqui é que quanto mais precoce, ou talvez eu estou até sendo exagerado, que utilizar drogas que têm efeito poupadores de noradrenalina tem um potencial de ter benefício. Potencial por quê? Porque isso ainda não é categorizado, isso ainda não está definido, não está batido o martelo do ponto de vista de literatura. Mas, se você quiser utilizar o conceito mais vanguardista, eu diria para você que você deve sim pensar em associar principalmente corticoide e vasopressina, principalmente, de uma maneira já precoce. E eu já vou explicar para vocês o porquê disso e em qual momento a gente vai utilizar principalmente vasopressina. Nota que eu falei sobre utilizar corticoide. Esse é um trabalho que ele foi escrito pelo Jean-Louis Thibault. Não sei se minha pronúncia de francês está certa, Luizão. Mas se esse autor é o head lá da maioria dos grandes artigos de corticoide, córticos, enfim, que foram lançados ali no meados da década ali da década de 2010, entre 2010 e 2020. Então, ele tem um apelozinho ali pelo corticoide, tem um conflito de interesse. Então, mas o fato é que realmente a associação de vasopressina e corticoide poupa aí a noradrenalina e cada vez mais se indica que a gente comece a vasopressina numa dose mais baixa de noradrenalina, né? Numa dose mais precoce. Basicamente, o Survival Sepsis Campanha, inclusive, indica pra gente 0,25 micrograma quilo hora de nora. Você já deve e está indicado a associação da vasopressina e do corticoide. Quinta pergunta.
E aí é legal, porque a gente fala para fazer vasopressina, mas a gente vai explicar o porquê fazer vasopressina. Basicamente, que tudo indica que a gente tem uma deficiência hormonal. A vasopressina, o ADH, é um hormônio. Então, basicamente, o que a gente tem é uma deficiência hormonal. Então, nesse contexto de estresse, de deficiência hormonal, a utilização da vasopressina tem como prerrogativa suprir essa deficiência hormonal. Basicamente, como se você estivesse fazendo levotiroxina para um paciente com hipotiroidismo, por exemplo. Esse é um dos principais motivos da gente fazer vasopressina no choque, no paciente grave com choque. Além disso, é bem óbvio, ela reduz os efeitos tóxicos, porque ela ajuda você a atingir aquelas metas pressóricas, a meta de fluxo. Então, a gente tem a vasopressina como esse apoio à noradrenalina. Vamos então para a sexta pergunta e muito importante, que é exatamente qual o momento de se fazer a vasopressina, de se iniciar a vasopressina. Na verdade, já respondeu isso quando a gente falou ali da dose da noradrenalina e dos benefícios do porquê fazer a vasopressina. Então, eu não vou me alongar muito, porque essa resposta já foi respondida e eu diria para você que ela está cada vez mais forte dentro da literatura. Sétima pergunta, qual a dose de vasopressina que a gente deve utilizar? O trabalho cita aí realmente as referências mais potentes e importantes, mostrando para a gente que a gente pode utilizar uma dose, que deve utilizar uma dose de 0,03 unidade minuto, mas que essa dose também pode chegar a 0,06 unidade minuto, mas recomenda-se bastante que nessa dose mais alta você tenha bastante certeza do status volêmico, você não vai fazer isso com um paciente hipovolêmico, e principalmente se esse paciente não tem um componente cardíaco muito grave nesse contexto de choque, bem como ficar de olho aí, principalmente em isquemia periférica, até mesmo a isquemia orgânica e principalmente mesentérica, ou seja, quando você for fazer dose mais alta de vasopressina, é importante estar atento a isso. E por fim, a última resposta que ele traz pra gente, aliás, a última pergunta que ele traz pra gente, é qual droga a gente deve descontinuar primeiro. A gente tem vários rios, inclusive, falando isso lá no Instagram da MD Ensino, mas, basicamente, o que eu tenho de maneira objetiva é retire a noradrenalina primeiro. Basicamente, você começou a noradrenalina primeiro, então tira ela primeiro, deixa a vaso depois. Isso provavelmente está relacionado aí à manutenção dessa deficiência hormonal que acontece. Tanto que o melhor jeito mesmo de avaliar essa retirada seria dosar aí o copeptídeo para que a gente pudesse, entre aspas, garantir que existisse, porque eu digo entre aspas, porque isso também não está assim lá tão comprovado, mas garantir que existe uma deficiência de ADH, portanto, a vasopressina deveria continuar. Na prática, só trouxe uma informação teórica bacana aqui, mas na prática, tira a nora primeiro, retire a nora primeiro. Começou a nora primeiro, retira a nora primeiro, deixa a vaso depois. Isso parece diminuir o tempo de choque. E seu paciente vai ter, inclusive, um desfecho de alta mais rápido. Ainda são artigos com seus vieses, não dá para falar que isso é com certeza, que isso é um nível de evidência A, ok? Pessoal, para a gente concluir, eu só quero trazer para vocês até o conceito, deixar aqui para vocês o conceito de terapia multimodal de droga. Afinal, a gente tem um efeito hemodinâmico, um efeito fisiológico de vasodilatação ou até mesmo de ação no vaso muito amplificado. Não faz sentido a gente continuar manejando o paciente com hipotensão e choque apenas com uma terapia. Então, portanto, fiquem atentos. Na plataforma MD Plus tem um monte de aula sobre isso também, mas fiquem atentos porque mais cedo ou mais tarde, e cada vez mais, a gente vai estar falando sobre terapia multimodal de droga. A gente vai estar falando sobre associação de angiotensina 2, a gente já fala muito, tem uma aula muito bacana, tem rios muito bacanas sobre azul de metileno, sobre outras drogas aí, e principalmente vasopressina, noradrenalina e corticoide. Mas o conceito terapia multimodal, ele precisa estar aí no seu cérebro ativado, e você cada vez mais precisa pensar nisso e até ver o que você consegue aplicar no seu dia a dia, tá bom? Um forte abraço. Quem tiver interesse em conhecer mais sobre o nosso conteúdo, convido vocês a entrar aqui num dos links aqui no nosso aplicativo, na nossa plataforma mdensino.com, que tá aqui o link do site, aqui do app, aqui nas descrições. E também, se quiser ter aulas conosco toda semana,
Só clicar em MD Plus aqui, conhecer mais sobre o nosso plataforma, sobre o nosso streaming, que a gente te ajuda a estudar, trazendo para a prática toda semana, com aulas bem direcionadas, com metodologia de tomada de decisão e para você não ter desculpa de não estudar. Um abraço, até a próxima.